Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, compondo essa mesa com meus colegas, com o Fábio Terra, com a Simone Deus e virtualmente aí com o Eduardo Moreira. É, essa, Esse debate, a gente acho que primeiro precisa contextualizar um pouquinho. A gente já a primeira mesa já trouxe um pouco dessa contextualização. Então, a gente convive nos últimos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, com uma deterioração significativa, né, das condições socioeconômicas e também da economia que vem crescendo em um ritmo muito frágil e instável, né? Já foi colocado aqui que a gente está substituindo, então, o teto de gastos, que comprimiu significativamente recursos para várias áreas de atuação do Estado, né? E, principalmente, também os investimentos públicos que hoje se encontram no menor nível, né? Essa situação aumentou significativamente, então, a vulnerabilidade socioeconômica e também a desigualdade, certo? Então, diante disso, e a oportunidade após a implementação, né, da PEC de transição, que trouxe um espaço fiscal maior para o governo, o governo, então, Lula, tem aí a oportunidade, né, teve a oportunidade de desenhar um novo arcabouço fiscal, né, e que tem trazido inúmeras dúvidas no campo dos economistas, né? Então, de um lado, a gente tem economistas que têm apontado que para que esses parâmetros sejam realizados, parâmetros definidos pelo Ministério da Fazenda, sejam de fato efetivados, é necessário, então, um aumento de arrecadação, né? Isso também tem sido externalizado pelo próprio ministro Fernando Haddad, com a necessidade, né, ele tem apontado a necessidade de revisar exonerações fiscais, né, em vários setores, né, e distorções fiscais em vários setores. No entanto, há uma dúvida se realmente é viável, né, os montantes que são colocados também pelo ministro Fernando Haddad são montantes politicamente e juridicamente que são viáveis para serem arrecadados pelo governo para, então, conseguir fazer frente às necessidades orçamentárias de várias áreas de atuação do Estado e recompor o orçamento de várias áreas, né? Por um outro lado, também, economistas têm apontado que esse novo arcabouço, da forma como ele foi construído, tem uma grande possibilidade de reduzir a participação do Estado na economia e, dessa forma, reduzir aí orçamento para várias áreas de atuação importantes do Estado. Isso também tem sido apontado, o próprio secretário do Tesouro também apontou essa questão quando ele fala da possibilidade de que o governo venha apresentar uma PEC para desvincular orçamentos de saúde e educação para conseguir viabilizar esses parâmetros. Então, dito isso, e todas as dúvidas que têm sido feitas, acho que a falta também de um debate, como foi colocado aqui, um debate mais amplo, né? Essa mesa, então, tem esse objetivo. Então, eu vou passar a primeira fala para o Eduardo Moreira, né? Na sequência, eu vou passar, então, para o Fábio, e, por fim, para a Simone, por conta de questões de agenda, para a gente organizar o debate, tá bom? Então, cada um vai ter 15 minutos de fala, e, ao final, a gente vai apresentar algumas perguntas que foram compiladas a partir das contribuições que a gente recebeu pela internet. Com você aí, Eduardo. Olá, vocês me ouvem bem? Se puderem fazer algum sinal que eu não... Está tudo ok com o som? Deixa só... Eu estou vendo que eu estou sendo colocado na tela, não é isso? Ótimo. Pode seguir, Eduardo. Está ótimo, então. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer, parabenizar por esse espaço de discussão, né? Dizer que minha fala provavelmente vai ser mais breve do que os 15 minutos. Eu não me debrucei o suficiente na parte técnica, na parte matemática, para poder ter opiniões muito fortes sobre esse arcabouço fiscal. Eu acho que cabe a mim ser responsável e não simplesmente colocar lenha na fogueira onde eu não me dediquei o suficiente para ter opiniões tão fortes. Acho importante falar também, né, que existe uma torcida muito grande de todo mundo que está aqui para que as coisas deem certo, né? Para que esse governo possa, enfim, ficar mais do que simplesmente
um pequeno espaço de tempo no poder, sejam os 4 anos regimentais, seja um tempo mais curto por ameaças que estão sempre nos rondando, né? Então, todas as críticas, comentários, ideias que são dadas aqui são dadas no sentido da gente conseguir perpetuar no poder ideias e iniciativas que garantam, né, um país com menos pobreza, um país com mais justiça social, com menos concentração de renda e etc. É muito importante, eu acho, que a gente falar isso, porque, enfim, somos todos aqui pessoas que querem um Brasil muito parecido. Talvez a gente acredite em caminhos um pouco diferentes, né? Eu acho que esse arcabouço, e aí os meus comentários vão ser mais conceituais, né? Eu acho que esse arcabouço fiscal, ele é claro, né? Ele representa um avanço, e todo mundo já falou muito sobre isso, né? Até porque o teto fiscal que a gente tinha não só era uma excrescência e algo que não existe da forma como existia aqui em nenhum outro lugar, mas também era algo que nos condenava à impossibilidade de crescer, né? E num país como o nosso, onde, enfim, o número de pessoas que não têm um emprego, o número de pessoas que passam fome, não para de crescer, e isso aconteceu de uma maneira vertiginosa durante a pandemia, você ser condenado à impossibilidade de crescer é algo muito sério. E aí eu venho, né, para esse arcabouço que é proposto e trago essa primeira visão, né? O arcabouço que é proposto, ele segue sendo, enfim, um limitador de crescimento da forma como ele é colocado. Eu não estou querendo usar a palavra teto, mas ele segue sendo um teto que, claro, é um teto que vai crescendo, é um teto que vem com piso, é um teto bem melhorado em relação ao que a gente tinha antes. É um teto que, se você furar muito para cima, tem um espaço para fazer um pouco mais de investimento, mas ele segue sendo um limitador. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, que é uma pergunta que foi falada aqui muitas vezes, é o seguinte: já que a gente está colocando um limitador, né, para esse crescimento do gasto, mesmo que as receitas cresçam muito, né, qual será que, primeiro, deveria ter esse limitador? Para quem que a gente está dando esse limitador, né? Dado que já tem ali o 70% em relação à variação das receitas para os gastos. Quem é que está precisando, né, desse R$ 2,5? É o mercado que está pedindo, né? É a Faria Lima que está pedindo? Não, isso é porque alguém tem que estar exigindo, alguém tem que estar pleiteando, alguém tem que estar se beneficiando desse 2,5%, para a gente poder justificar essa nossa, enfim, essa nossa regra, que acaba também, né, jogando a gente nesse mesmo problema de que a gente está condenado a não poder crescer muito. A verdade é que a gente está condenado a não poder crescer muito. Eu entendo o outro argumento, até pensando com a cabeça de 20 anos de mercado financeiro, né, a lógica desse arcabouço fiscal é uma lógica que agrada muito. Eu tenho certeza, né, que na Faria Lima vocês podem ter certeza que a turma vai sempre reclamar, mas dá para saber quando eles estão, enfim, contentes e quando eles, enfim, estão preocupados. E eles ficaram se sentiram super ali, enfim, atendidos, né, com esse arcabouço fiscal. Toda vez que a turma ali se sente muito atendida, eu fico com a pergunta se a gente, enfim, tentou o suficiente o que a gente poderia. E eu digo isso para vocês dizendo o seguinte: essa lógica de que a gente vai fazer isso, com isso a gente vai ancorar as expectativas, ancorando as expectativas, o BC pode cair juros, o BC caindo juros, isso facilita o crédito, além de facilitar o crédito, diminui o risco, a percepção de risco no país, isso atrai investimentos de fora, isso aumenta a oferta de emprego, isso aumenta a massa salarial e isso vai poder fazer, enfim, a economia se retroalimentar e a gente entra num ciclo virtuoso. Essa é a história que eu ouço desde 1997, quando eu entrei no Banco Pactual, né?
E é uma aposta que você faz muito grande no setor privado, né? Ou seja, o Estado ali como aquele que ele diminui a percepção de risco e ele cria as condições para o mercado privado poder prosperar, mas uma aposta que, quando a gente resolveu levar ela ao extremo e criar um teto, ou seja, que daria todas as garantias que o mercado queria, a gente viu que ela serviu como um freio enorme, né, para a nossa economia, né? E vale a pena, já foi lembrado aqui hoje, teto que a gente colocou que nunca foi cumprido, né? Porque, enfim, ele acabou se mostrando uma impossibilidade. E eu acho engraçado a gente estar fazendo todo esse questionamento, seminário, etc., sobre a questão do arcabouço fiscal, que preocupa tanto, né? O que vai garantir que a gente não vai gastar tanto? O que vai garantir que, enfim, a gente não vai explodir os nossos gastos? E a gente não tem seminário para discutir a nossa taxa de juros, né? E não faltam opiniões qualificadas falando que a nossa taxa de juros é um absurdo. Não falta o Stiglitz vir aqui, não falta economista da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, de tudo que ela vai falar que a nossa taxa de juros é um absurdo, e ela é, outra vez, usando a mesma palavra, ela é uma excrescência, um ponto fora da curva em relação aos nossos pares, em relação aos peers que o Brasil tem no resto do mundo. E quando você começa a imaginar o seguinte, mas vamos supor que a gente faça, e eu odeio, mas eu vou usar de propósito, de uma maneira provocativa, que a gente faça a lição de casa, né? Porque quem faz lição de casa é quem tem professor. Vamos supor que a gente faça a lição de casa que o Banco Central outorgou como responsabilidade para a gente fazer, que era desonerar a questão dos combustíveis, era a gente... enfim, a gente rever, né, aquela desoneração dos combustíveis, perdão, a gente fazer o arcabouço fiscal, a gente isso e aquilo. Vamos supor que a gente faça tudo isso e o Banco Central ele caia os juros em 4%, 5% nesse ciclo. A gente está falando de 250 bilhões de reais de dinheiro a menos que a gente vai gastar. E ninguém questiona se isso vai poder virar investimento, porque a gente só fala de superávit primário. Né? Existe uma regra que se criou também, em poucos lugares do mundo você tem isso, existe uma regra que se criou no Brasil, que é o seguinte: o dinheiro que a gente tem que pagar, né, para os investidores, né, dos nossos títulos públicos, que eu gosto de repetir mesmo, para a Faria Lima, ele é mais importante do que o resto. Tanto que a gente tem o primário, que é assim, vamos resolver esse negócio, porque o nosso objetivo é pagar ali os juros da dívida. E a dúvida é o seguinte: se a gente crescer mais do que o esperado, se a gente tiver uma arrecadação muito acima do esperado, a gente está aqui conseguindo um espacinho para poder crescer mais do que 2,5%, né, aqui o nosso gasto real, o nosso teto de gasto real. E se a gente cair 5% a taxa de juros? E se a gente tiver uma economia de 250 bilhões de reais por ano em relação ao que a gente tem hoje? Nada disso pode ser usado para a gente crescer? Nada disso pode ser usado para investimento? E aí eu acho que a gente tem um problema. Eu não sei se com todas essas amarras, com todas essas limitações, e vejam que aqui não tem ingenuidade, né, de imaginar que seja fácil. Então bota de 2,5 para 5, né? Tem que combinar com todo mundo, né? Tem que combinar com o Congresso, tem que combinar, enfim, com a frente ampla, tem que combinar com o empresário, tem que combinar com todo mundo. Então ninguém aqui está falando que é fácil. Mas o ponto é que com este arcabouço que a gente tem hoje, eu acho que é muito difícil a gente imaginar um crescimento de 4%, 5%, e fica parecendo que a gente está falando de uma maluquice. E a média de crescimento nos governos Lula foi essa, foi acima de 4%, um pouco acima de 4%. E isso me parece uma impossibilidade com esse arcabouço. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: com esse país, da forma como está, será que politicamente, né, isso é viável? A gente crescer 1%, 1,5%, 2% nos próximos anos? A gente deixa todo mundo tranquilo? A situação de risco parece controlada, na verdade não está, né, porque se politicamente não está, o risco não está controlado. Será que isso é viável? Será que é viável a gente imaginar um projeto de país, né, um projeto de poder que dure décadas, né, começando assim num país que está dividido meio a meio e sem poder aproveitar algum soluço de crescimento que a gente tem? Se a gente tiver algum soluço de crescimento grande, a gente vai ter que, enfim, puxar o freio, porque essa regra coloca algum freio, né? E eu sou sempre da teoria, e me perdoe, né, enfim, a sinceridade, é que os dois campos podem estar errados nas suas ideias. Então, aqueles que são super fiscalistas
podem estar super errados e nós podemos estar errados também. Os desenvolvimentistas, na visão deles, os gastadores podem estar errados. Mas o problema é que o risco é assimétrico para mim, né? Se você peca pelo fiscalismo ali, e você resolve só cortar custo, cortar programas sociais, colocar limitadores de gasto, enfim, excessivamente, etc., se dá errado, né, as pessoas sobram com nada. Né? Se você cria uma possibilidade de tentar o crescimento e isso dá errado, porque pode dar errado também, as pessoas sobram com aquilo que você tentou. Né? As pessoas sobram com hospitais, as pessoas sobram com estradas, as pessoas sobram com portos, as pessoas sobram com programas sociais, as pessoas sobram com filhos e filhas formados em universidades, as pessoas sobram, né, com o legado que aquela sua tentativa deixou. Então, eu sempre sou a favor da gente errar, né, tentando crescer e tentando proporcionar aquilo que as pessoas hoje têm urgência. Esse é outro ponto importante. A gente não vamos começar crescendo devagarzinho para dar uma equilibrada, depois a gente vai crescendo mais. Eu passo o ano visitando lugares onde as pessoas, provavelmente, várias delas não vão estar vivas até esse momento onde a gente espera poder estar crescendo um pouquinho mais, se é que a gente vai conseguir continuar com um governo minimamente progressista no poder, se a gente não crescer minimamente nos próximos anos. Então, acho que o que a gente tem que discutir, dado que o arcabouço fiscal é o que a gente tem na mesa, são esses parâmetros. A gente precisa ter esse 2,5%, já que tem a regra dos 70%, e já que tem a regra dos 70%, ou será que esse 2,5% não podia ser bem mais alto? Porque o que fecha a conta no final é crescimento. O que fecha a conta, a gente está falando um monte de... Aliás, acho que o governo comunicou mal essa história do dizer que se a gente não tiver os 150 bi de receita, aí não tem como fechar a conta. Você nunca pode jogar esse tipo de risco. Né? Os primeiros 8 bi já foram um sufoco. A questão lá de taxar o que a lei manda taxar dessas empresas que vendem aqui no e-commerce. Então, quando você joga que se não tiver isso, vai ser um sufoco, olha o risco que você está jogando desnecessariamente. E a verdade é o seguinte, se o país volta a crescer e volta a crescer com robustez, tudo isso se ajeita, no sentido de que você gera receita, você gera emprego, você gera uma economia que é muito mais formal, ou seja, você tem um efeito, o que a gente chama de convexidade positiva, né, na matemática, de uma coisa influenciando a outra, que influenciando a outra, e aí você gera um monte de externalidade positiva que você não estava imaginando no começo. Então, eu acho que da forma como está o arcabouço fiscal, ele condena a gente a não poder crescer muito. E condenados a não poder crescer muito, não só a gente coloca em risco pessoas que não podem esperar, mas coloca principalmente em risco uma possibilidade de poder viver longe desses fascistas e desses representantes da extrema-direita por mais tempo do que a gente gostaria de viver longe deles. Então, é isso que eu tinha para contribuir aí com a apresentação de hoje. Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que deixou uma provocação muito importante, que eu acho que é um dos objetivos desse seminário, a gente debater com integrantes do Ministério da Fazenda. Né? Então, agora, o próximo a fazer a apresentação é o Fábio Terra, né, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, e fica o que a gente... Acho que a grande dúvida que tem aí nos debates dos economistas é, primeiro, o porquê, então, foi definido uma combinação de duas regras fiscais, né, uma de primário e outra de crescimento da dívida, de crescimento das despesas em relação ao crescimento da arrecadação. Eu acho que essa é uma dúvida. E por que foram definidos esses parâmetros? Né, eu acho que essa que é a provocação que o Eduardo traz, né? E quais são os impactos que vocês avaliaram para estar definindo esses parâmetros em termos das simulações que vocês fizeram, impactos econômicos, impactos sociais, impactos regionais e processamento de diversas áreas de atuação no Estado. Então, eu passo a palavra agora para o Fábio. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, reencontrar pessoas que eu vi frequentemente com a Adriana, mas estão online. Né? A gente se encontrou tanto nos últimos 2 anos e é muito bom revê-la pessoalmente, rever a Lourdinha. O André encontrei há pouco tempo, o Carlinhos também, a Júlia também fazia tempo que eu não via, a gente se viu presencialmente também online, né? Também estou vendo aluno meu aqui, o Iago, mais especificamente, a Lude. É muito bom poder encontrar todos vocês e
poder conversar sobre regras fiscais como um todo e também sobre o novo arcabouço fiscal. A minha ideia aqui na apresentação, tá? Eu vou fazer uma pequena projeção, que é recortar, acho que pode passar o slide, tá? É recortar 4 eixos de conversa para que a gente possa entender, né, o novo arcabouço fiscal, não ele por ele somente, mas ele também dentro de um debate que é maior do que ele, que é o debate sobre regras fiscais. Então, a estrutura, né, que eu farei de apresentação, ela primeiro discute brevemente qual a origem das regras. O segundo ponto é uma meta-regra, uma meta-teoria. A gente está numa moda de narrativa, a gente poderia dizer que é uma meta-narrativa, tá? Aquilo que vem antes, que norteia, né, determinada perspectiva sobre o assunto que a gente fala, e aqui eu vou chamar de meta-regra, eu vou fazer uma ligeira discussão teórica, tá? Tanto de campo ortodoxo quanto de campo heterodoxo em teoria econômica acerca de regra. Depois a gente debate regras fiscais no mundo, tá? De onde vieram, para onde vamos, e terminamos debatendo o novo arcabouço fiscal. Tá? Como o tempo é limitado, vamos já de imediato para a discussão. Qual a origem, tá, das regras? Bem, a origem de regra, ela tem um lado que é teórico, que vem do debate de inspiração ortodoxa, acerca de policymakers, né, autoridades econômicas, devem ter um comportamento regrado, acho que o microfone voltou, tá? Ou eles precisam, tá, ou podem ter capacidade de ação discricionária, ou seja, margem para agir como bem entendessem. Né? Essa discussão vem dos anos 70 para os anos 80, tá? Mas não só de alimentação teórica vive a proposição de regra. Há também um campo que eu vou chamar de campo prático ou pragmático, que é autoridades econômicas, tá, foram percebendo que a colocação de regras contribuía com o exercício da política fiscal em particular e da política econômica em geral, em 2 âmbitos. Por um lado, no zelo do uso de recursos públicos, por outro lado, na construção de credibilidade e crowd-in, né, trazer consigo, tá, as intenções da política fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que a colocação de regras fazia com que aquilo que a autoridade econômica intentasse conseguir, tá, ela tivesse capacidade de puxar o agente privado no sentido, na direção que ela almejava. Isso é o crowd-in. Então, daqui veio a discussão do termo regra. Mas se a gente olha para a teoria econômica, o que a gente vê? Tá? Pode passar o slide. A gente vê que na teoria econômica, no campo ortodoxo, aqui é uma reprise, tá? No campo ortodoxo, a proposição de regra vem, tá, da necessidade que se tem de controlar o poder discricionário da autoridade econômica, a bem de se evitar, em última instância, aquilo que se convencionou falar, e no Brasil é muito ouvido, dominância fiscal. Tá? Então, encerramos no campo da teoria, especificamente no campo ortodoxo? Não. Tá? Se a gente pega o campo heterodoxo, e aqui com um recorte de heterodoxo, que é John Maynard Keynes, tá? Keynes propôs modalidade de condução de orçamento, e esse orçamento proposto por Keynes, ele era bipartite, separado de orçamento corrente e orçamento de capital. O orçamento corrente pagaria pelos serviços públicos que o Estado oferece. Acho que vamos trocar, né? Está com uma oscilação, pelo menos para mim, muito grande, né? Teste. Então, vamos lá. Keynes, portanto, propunha essa divisão em orçamento corrente e orçamento de capital, em que o orçamento corrente ele seria o responsável por custear os serviços públicos que a população oferece, que o Estado oferece à população sob sua guarda. Tá? O orçamento de capital era aquele responsável por arrolar um conjunto de investimentos públicos que fossem estabilizadores automáticos do ciclo econômico. E Keynes propunha que esses orçamentos fossem equilibrados ao longo do tempo. Keynes não usa a palavra regra, até porque regra é uma palavra que, como a gente viu na literatura econômica, vai surgir na passagem dos 70 para 80. Mas, tá, se investigar, né, e se resgatar o que Keynes
disse sobre o fiscal, a lógica de condução do fiscal em Keynes é uma lógica de equilíbrio fiscal, tá? E é uma lógica de equilíbrio fiscal que visa fazer com que exista, tá, uma ação do governo mais especificamente colocada para puxar o investimento público como estabilizador automático. Para não dizer que sou eu falando de Keynes, por favor, próximo slide, eu coloco referências dessa maneira de se enxergar a condução da política fiscal, com Keynes ele mesmo falando, tá? E também trago Minsky junto para poder corroborar a posição de Keynes, embora ambos vivessem em períodos diferentes. Então, na perspectiva de Keynes, por ele mesmo, está aqui colocada, tá, a maneira pela qual ele enxerga a condução do fiscal. Então, quando a gente está falando de regra, tá, ou de forma de condução do fiscal, seja alimentada por uma condução ortodoxa ou queira se olhar por uma perspectiva heterodoxa, a gente consegue encontrar diretrizes para a condução do fiscal que visam, tá, em algum momento, de formas diferentes, com inspirações e alimentações diferentes, equilíbrio orçamentário. Tá? Podemos passar regras no mundo, vamos lá, né? No início de debate de regra, tá, o que se tinha eram regras extremamente rígidas, a gente já falou sobre isso, essas regras elas visavam zelar pelo uso de recursos públicos e diminuir a discricionariedade, tá, do policymaker, de modo a fazer com que ele conseguisse, por meio disso, a construção de credibilidade. Tá? Hoje a gente vive um cenário bastante diferente de proposição de regra, em função da crise financeira e também da pandemia, tá? Que ambos eventos, crise financeira de 2008 e pandemia, mudaram a discussão sobre formato de regra, tá? Embora não tenham mudado a orientação de que regras trazem efeitos positivos para a condução do fiscal. Hoje, o que se tem é uma construção, né, que visa, de alguma forma, equalizar algumas dicotomias, quais sejam estabilidade econômica versus sustentabilidade fiscal, bem como outra equalização necessária, flexibilidade versus reenquadramento. Tá? Então, vamos lá, isso daqui, né, faz com que hoje se sugerem que as regras tenham, né, ou sejam, elas sejam mais flexíveis e, portanto, mais ágeis, que elas mudem com o ciclo, tanto seja o ciclo da atividade econômica quanto o ciclo da política monetária, tem aqui um quesito de coordenação, que elas mirem o médio prazo, que elas construam instituições fortes, e isso daqui quer dizer, tá? Boa comunicação e mecanismos de governança. As regras precisam construir buffers, ou seja, colchões fiscais, como bandas ou fundos, e as regras também ancorem a dívida pública, mas sem ter dívida pública como meta. Tá? Nós temos também, tá, a ideia que com essas formas modernas, vou chamar assim, quem é que diz? Tá? Os últimos estudos do Fundo Monetário Internacional, estudos estes baseados no que são as práticas, tá, de regras ao redor do mundo, daqui a pouco a gente vai ver números sobre isso, bem como estudos que visam perceber quais são os efeitos, né, da utilização de regras nos países que os fazem, nas diferentes formas que o fazem. Né? Então, o que a regra nesse desenho, né, moderno, que eu chamei a atenção, pós-crise financeira de 2008, pós-pandemia, o que essas regras, né, buscam navegar, onde elas buscam navegar e o que elas buscam liderar, aquilo que se chama espaço fiscal, tá? Que é o espaço, que é o quanto se consegue usar ativamente a política fiscal. Esse espaço fiscal vai depender da política usual do país e das decisões que essa política toma, vai depender do nível de juros, vai depender das instituições do país, das condições de mercado, da percepção de risco, tá, que os investidores têm. Essa perspectiva de risco a gente pode chamar, por um viés como o fundo chama, Fundo Monetário Internacional, de elasticidade de juros de mudança na dívida,
ou, se a gente estiver numa perspectiva keynesiana, a gente vai chamar de grau de preferência pela liquidez. Tá? E o espaço fiscal ainda depende da maturidade da dívida, tá? E sua denominação, ou seja, do perfil da dívida, e, em última instância, das condições macroeconômicas do país. Isso quer dizer inflação, taxa habitual de juros, volatilidade de mercado, estabilidade financeira, etc. Tá? Então, isso daqui é o que compõe, né, as regras fiscais que aqui estamos chamando de regras modernas, ou as mais atuais, e como essas regras precisam navegar naquele espaço fiscal que aqui trouxe, que é determinado pelos elementos que acabei de mencionar, uma informação mais empírica ou prática, né, do conjunto das regras hoje praticadas no mundo. O que nós temos? Regra de resultado. Tá? 93 países usam regras de resultado, regras de dívida, 85 países usam, regra de gasto, 55 países usam, regra de receita, 17 países usam. Por que tem mais a regra sendo usada do que países? Bem, porque vários países usam mais de uma regra. E mais do que isso, vários países têm regra nacional e supranacional. Tá? A zona do euro é o melhor exemplo disso. Bem, novo arcabouço fiscal, tá? Ele é um arcabouço absolutamente moderno, tá, para se conduzir finanças públicas. Por quê? Porque ele mescla como variáveis operacionais tanto uma regra flexível de resultado quanto uma regra flexível de gasto, mirando estabilidade de dívida em médio prazo. Tá? Por que, então, a colocação, André, você comentou, de resultado com gasto? Porque o gasto é controlado pelo governo. Ele é mais fácil como variável operacional de ser praticado do que toda e qualquer outra modalidade sobre a qual a regra pode implicar. E, ao mesmo tempo, combinado com regra de resultado, a gente consegue vislumbrar o horizonte para a dívida. Tá? O que mais, né? A gente tem um arcabouço que não impõe regra de dívida, tá? Teto de dívida, limite de dívida. Tá? Ele se ancora em colocar uma referência de dívida de médio prazo, tá? E essa referência é, como a gente chama, non-binding, não vinculante. Tá? Isso é um mérito muito grande dessa regra, porque se viesse um teto de dívida, a gente estaria, né, colocando como meta alguma coisa que dívida, por um lado, a gente não controla em sua integridade, menos ainda no Brasil por causa das compromissadas, tá, e do impacto do câmbio. 2, tá, porque dívida pública é instrumento de política econômica, a gente não deve limitar instrumento, tá, sobretudo instrumento sobre o qual não temos controle. O que mais? Essa regra traz buffers na forma de bandas, tá? E também esses buffers estão não só na banda de resultado, mas na banda de gasto. Essa regra preserva o investimento público, tá? Tanto no bojo da regra de gasto, mas também, tá, na possibilidade de se utilizar excedente de superávit primário acima da, estou terminando, faltam 2 slides, tá? Acima da banda de superávit como investimento público. Essa regra traz, tá, em toda e qualquer situação, ganho real ao gasto público de no mínimo 0,6% de variação real entre um ano fiscal e outro. E essa regra tem certa ação contracíclica. Quando a atividade econômica estiver caindo, ela tem um piso abaixo do qual não irá ao gasto público. E quando, né, a gente tiver uma atividade econômica privada puxada, há um limite para o que o gasto público vai somar à demanda efetiva que o setor privado já está fazendo. Ademais, podemos passar para eu começar a encerrar, a gente tem, tá, uma regra que está baseada em forte ação sobre as receitas. Nós temos 3 lados que a gente pode olhar para tentar buscar um equilíbrio fiscal. Primário, que sempre é o buscado, tá? O lado financeiro, sobre o qual temos pouco controle, porque temos pouca chance de tabelar juros, tá, à custa de termos saída barata de dólar ou fuga para ativo real, tá? Ou o lado das receitas. Esse ajuste, o ajuste agora feito sobre o lado das receitas é um grande mérito, tá? Não só sobre o lado das receitas, mas sobretudo sobre o lado das receitas, é um grande mérito do novo arcabouço fiscal. Tá? Porque é algo, por exemplo, que não foi o mecanismo utilizado, tá, ao longo dos últimos 10 anos de ajuste, de consolidação fiscal. Então, buscar, por exemplo, conter ou rever benesses fiscais é um mérito desse novo arcabouço,
tá? Porque olhou um lado que sempre foi en passant olhado em consolidação fiscal no Brasil. Ademais, para a gente terminar, esse novo arcabouço descriminaliza a política fiscal, tá? E introduz custo reputacional, desconstitucionaliza a regra fiscal, tá? Ele também permite planejar, tá? Médio prazo, mas olhando via LDO, como é que anualmente a gente vai conseguir alcançar esse médio prazo. Ele traz um realismo fiscal grande, porque, olha, tá, receitas estruturais ou recorrentes para poder elaborar o ano fiscal subsequente, substitui a ideia de corte pela ideia de controle, bem como substitui a ideia de redução da União, tá, na demanda agregada por estabilidade da União na demanda agregada. Tá? Então, isso que eu tinha aqui para trazer, fico à disposição para a conversa. Muito obrigado. Bom, obrigado, Fábio. Eu acho que você trouxe 2 pontos importantes. Acho que eu vou, antes de passar para Simone, quando você ressaltou o Keynes, né, os 2 orçamentos, o orçamento de capital e o orçamento corrente, né? E eu queria aproveitar e passar para Simone, colocando a dúvida, né? Esse arcabouço, ele garante investimentos necessários, uma ação anticíclica, né? Que acho que é suficiente, né? E outro ponto, você deixou, o Fábio colocou que o governo consegue controlar os gastos, né? Mas que as receitas ele não consegue controlar, mas a regra, ela é atrelada ao desempenho das receitas. O desempenho das receitas, ela tem uma elasticidade receita-PIB muito próxima, né, né, pelos estudos. Então, como o próprio Fábio colocou, depende muito, né, de um sucesso nessa revisão de desonerações, que é o que aparentemente foi colocado. Eu queria entender, então, né, trazer aqui, né, para a mesa essas questões. Obrigada, André. Eu espero que na minha fala eu consiga responder as tuas questões. Eu queria agradecer aos organizadores desse evento pelo convite. Acho que é uma oportunidade importante que a gente tem de discutir esse tema que é da maior relevância, que é o novo arcabouço fiscal, que, enfim, não é a discussão sobre o desenvolvimento, né, o modelo de desenvolvimento do país, que é uma coisa que precisamos fazer, mas, sem dúvida, é algo que será determinante para que a gente possa ter um projeto de desenvolvimento digno desse nome ou não. Então, acho que essa discussão é da maior relevância. Tá? Eu acho importante aqui, e o professor Carlinhos Pincusfeld falou aqui no início, né, que é importante a gente deixar claro, do ponto de vista teórico, de onde a gente está vindo, né? E o Fábio, ele também fez isso, né? Sim, acho que fez, né? Ele fez isso e ele falou do Keynes, mas acontece que o Keynes é um autor tão rico e são tantas as interpretações do Keynes quanto são os seus leitores, né? Eu, por exemplo, não tenho uma interpretação do Keynes que é a mesma do Fábio Terra, né? Há citações e trechos outros do Keynes que não autorizam, do meu ponto de vista, e não é um ponto de vista particular, há uma literatura bastante grande, né? A conclusão exatamente igual à do Fábio, e isso é a beleza, quem está na academia sabe que isso é a beleza da academia, a gente vai discutindo e vai avançando nesse sentido. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma discussão que eu acho que é fiel à ideia do princípio da demanda efetiva, que foi nos apresentado há quase um século, tanto pelo Keynes quanto pelo Kalecki, e que eu acho que a ideia da demanda efetiva, né, que é essa ideia até hoje um pouco contra-intuitiva, a ideia de que os gastos precedem a renda, né, que ainda é um pouco assim, dilacerante para alguns, ela, com o passar do tempo, o desenvolvimento dos sistemas monetários e financeiros modernos, ela vai se tornando, na verdade, cada vez mais
escancarada, digamos assim, tá? Os gastos, eles não precisam e eles não são financiados a partir de renda prévia ou poupança prévia, nem para empresas, nem para famílias e muito menos para governos, tá? Os gastos sempre são financiados a partir de crédito ou a partir de moeda, que também é um crédito. É sempre assim que os gastos são financiados, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que no caso do Tesouro Nacional, no caso do governo, isso é válido de uma forma muito especial. Ou seja, a arrecadação tributária, ela não financia o Tesouro Nacional. Tá? O gasto do governo, né, esse é o princípio da demanda efetiva. O gasto, o professor Carlinhos falou isso aqui antes também. O gasto vem antes, a arrecadação vem depois. Isso é a lógica do princípio da demanda efetiva. Né? O gasto do governo é uma parcela muito grande dos gastos totais. Né? É a partir dele, portanto, que a gente tem um impulso para a renda nacional e para a parcela da renda que vai ser tributada e retornar aos cofres públicos. Tá? E do ponto de vista do governo nacional, do Tesouro Nacional, aí sim, diferentemente do que acontece com as empresas e com as famílias, né, que, quando não têm ativos líquidos suficientes, precisam ou se desfazer de ativos que não são imediatamente líquidos, ou tomar crédito no sistema bancário em geral, o governo, ao gastar, ele imediatamente emite moeda. É uma característica dos sistemas monetários modernos. Eles são assim. Não é uma jabuticaba brasileira. Eles são assim. São as moedas fiduciárias contemporâneas. Né? Elas não têm mais lastro, elas são emitidas assim. No caso do governo brasileiro, é assim. Qualquer relatório do Tesouro Nacional mostra isso. Né? Isso é, enfim, isso é, acho eu, tá? Evidente. Tá? Então, a arrecadação tributária, ela não tem esse papel de financiar o governo. Ao contrário, ela como ela vem depois, ela é ex post, né? Ela deve ter outros papéis, outras funções, que não exatamente essa. Tá? Outra coisa, o fato do governo arrecadar mais ou menos do que ele gastou não tem em si e para si nenhuma implicação macroeconômica que eu possa extrair diretamente. Nenhuma. Tá? O governo não será mais ou menos responsável fiscalmente se ele tiver superávit ou déficit, num sentido muito profundo da expressão fiscalmente responsável. Tá? Se cunhou, né, espertamente, digo, politicamente, de uma forma esperta, a ideia de que responsabilidade fiscal é igual a equilíbrio fiscal. Agora, responsabilidade fiscal, né, do meu ponto de vista e de muita gente, é você usar o poder fiscal, né, o poder do Tesouro Nacional, para atender aqueles que são os objetivos democráticos que foram, né, de um governo eleito. Isso é responsabilidade fiscal. Né? Essa é a verdadeira responsabilidade fiscal. Tá? Mas isso é um discurso populista, né? Que, enfim, vai quebrar o país, vai quebrar o país externamente, vai quebrar o país internamente. Não me parece. Tá? E eu vou tentar elencar aqui alguns motivos e a gente vai discutir. Isso já foi um pouco apontado por colegas que me precederam e esse debate vai continuar aqui ao longo dessa tarde. Eu acho que ele é muito importante. Tá?
Eu, inclusive, acho que ele não é um ponto, né, politicamente irresponsável. Pelo contrário, né, eu vejo o presidente Lula muito ambicioso politicamente. Né? O presidente Lula, inclusive, tem uma agenda externa muito ambiciosa. E o presidente Lula, né, nessa sua agenda externa e naquilo que ele fala, ele coloca pontos, inclusive da discussão de moeda e finanças internacionais, muito importantes, muito sensíveis e muito de ponta. O presidente Lula, por exemplo, poderia, sim, encampar uma discussão nesse sentido. Certamente o tornaria líder, né, de uma frente de governos verdadeiramente progressistas. Né? Talvez na América do Sul, talvez na América Latina, o que poderia nos levar para um outro patamar. Essa é uma agenda que eu acho que deveria, sim, ser explorada por governos progressistas. Essa é a agenda da responsabilidade fiscal, né, que deve ser abraçada por um governo progressista para que as promessas que foram feitas, né, não só as promessas em termos de atender, digamos, as demandas de uma população que é carente socialmente de tudo, mas atender um projeto de desenvolvimento do país, né? Que exige não só o cumprimento de uma agenda social, mas o cumprimento de uma agenda que permita os investimentos estruturantes, né? Permita a transição energética, etc. Tá? Então, indo aos pontos, né, que, em geral, são colocados como pontos que não nos permitiriam levar a cabo, então, uma proposta como essa. Tá? O país vai quebrar. Tá? Não pode, porque o país vai quebrar, a dívida vai ser repudiada e tal. Não. Né? Logicamente, isso não pode acontecer. A dívida brasileira é em reais, ela é majoritariamente em reais, né? E o governo poderá pagar essa dívida assim como ele faz, assim como ele fez. Né? O único risco que você tem é um risco político. Risco político existe em todas as circunstâncias, sempre. Tá? Mesmo que o governo, né, tenha a mínima dívida, ainda assim existe um risco político. Tá? Então, eu acho que essa não é digamos assim, um problema que possa ser colocado na mesa. Inflação, né? Isso vai produzir inflação. De novo, não. Só se alguém for imediatamente monetarista. Né? Por quê? Inflação de demanda é uma coisa, na verdade, muito rara de acontecer. Tá? Mas vai criar excesso de oferta. Bom, oferta nós sabemos, né? A oferta é endógena, ela acontece, né? A moeda cresce ex post. Né? Então, depois da demanda. Então, isso também não. Mas se for um crescimento tal que 2 minutos... Bom, enfim, não vai causar inflação, tá? Teto de tempo, tá? Não vai deteriorar as expectativas de inflação? Imediatamente pode, mas eu não vi nenhuma série histórica que consiga me provar que as expectativas de inflação foram consistentemente deturpadas por conta disso. Não vai afetar a taxa neutra de juros, inclusive porque a taxa neutra de juros não existe. Tá? Apesar do Banco Central incorporar as questões fiscais no seu modelo e chantagear o governo com isso, tá? Não há evidência de que ele define, de que exista uma correlação forte entre os resultados fiscais e a taxa de juros que ele define. Tá? Se o resultado fiscal, portanto, não tem as implicações acima, ele não destrói os resultados externos, ele não destrói as contas externas, ele não tem problema de sustentabilidade da dívida, ao contrário, ele nos permite espaço para o crescimento. Tá? Por que esse nosso receio? Por fim, falta um ponto para eu falar aqui sobre as receitas. Né? Para que servem os impostos também? Os impostos, né, finalmente, eles primeiro servem para impor a moeda. Né? Os impostos são necessários para que o governo imponha a sua moeda
e para que o governo faça política redistributiva. E aí sim, né, eu vejo uma preocupação enorme e muito correta, que eu louvo, aprecio, né, dessa questão redistributiva que deve se colocar tanto do lado da arrecadação quanto do lado dos gastos. Tá? Mas aí também há um problema importante, um problema de economia política, um problema político. Será enfrentada, resistências acontecerão muito fortes nesse Congresso, né? Para que uma reforma tributária, de fato, progressista, possa ser votada. E acho muito complicado condicionar, então, os gastos que precisam ser feitos ao sucesso nessa reforma. Bom, acho que eu já ultrapassei o teto. Obrigada, depois a gente conversa mais. Bom, muito obrigado, professora Simone. Como a estrutura do seminário, então agora a gente tem algumas perguntas que foram enviadas ao longo do período de inscrição. Eu vou ler as 4 perguntas que foram selecionadas, e aí eu abro, então, na mesma sequência, para que os participantes da mesa respondam e façam as considerações finais. Tá? Então, a primeira pergunta: com o novo arcabouço fiscal, há a possibilidade de continuidade de uma tendência de redução da relação de gastos públicos em relação ao PIB? Tá? Segunda pergunta: como estamos no menor nível de investimentos públicos em termos históricos? O novo arcabouço fiscal garante uma tendência de aumento da participação dos investimentos no PIB em nível adequado ao longo dos anos? Terceira pergunta: em termos gerais, os parâmetros definidos pelo novo arcabouço fiscal constituem um arcabouço anticíclico ou procíclico? E a última pergunta: segundo a entrevista do secretário do Tesouro Nacional, para cumprir parâmetros propostos pelo Ministério da Fazenda, é necessário apresentar uma PEC no segundo semestre para revogar os pisos constitucionais de saúde e educação. Se sim, seria possível reavaliar os parâmetros para manter esses pisos constitucionais? Então, eu passo para o Eduardo. Eu vou deixar, enfim, as respostas mais técnicas para os professores, né, que estão na mesa, mas eu só vou dizer o seguinte: é curioso, né? Eu acho que às vezes a gente quer bancar uma de economia super desenvolvida e vamos criar aqui um arcabouço que ele é anticíclico, né? Se o país estiver precisando de investimento, mas é anticíclico também se a gente crescer muito, né? Como se a gente já tivesse, enfim, no estágio de desenvolvimento da nossa economia, que eu acho que a gente não está, né? Então, eu consigo entender uma política anticíclica no momento como esse que a gente vive e que viveu ao longo de todos os últimos anos, mas eu não consigo entender uma política anticíclica se você tem, enfim, um crescimento de 3%, 4%, 5%. Eu juro que não consigo, no estágio que nós estamos como país. Então, eu não acho que, só para ser simétrico, né, a gente deve ter algo assim. E no Brasil, tudo cai, no final das contas, na história da inflação. E aí eu quero trazer um ponto, se me permite aqui, rápido, né? Nesses últimos dias, eu vi essas discussões em relação à taxa de juros no país. Eu vi o presidente do Banco Central falando: não, isso é um assunto técnico. E no Brasil, quando você quer que, enfim, algo não seja discutido, esse é o melhor caminho. Você fala: não, isso aqui é um assunto técnico. Se eu falar, vocês não vão entender, né? É mais ou menos nessa linha a história. E é importante a gente dizer para as pessoas, eu me senti muito contemplado pela fala da professora, né, que existem interpretações, visões e teses distintas, né? Não existe um gabarito para isso. Não existe, enfim, o presidente do Banco Central, por exemplo, porque se a gente quisesse que a inflação fosse tanto, a taxa de juros tinha que ser tanto. E se fosse tanta a taxa de juros, a inflação ia ser tanto. E as pessoas caem nessa história. E eu vou dar só um dado para vocês, né? Em dezembro de 2020, no relatório de inflação do Banco Central,
O Banco Central, com todos os seus modelos econométricos, com todas as suas equações que acabam sendo sobreajustadas, né, com os dados que você tem numa realidade em todos os sentidos que vai mudando a todo instante, então você sobreajusta o seu modelo ao que aconteceu no passado e é impossível prever o que vai acontecer à frente, mas você passa a impressão de que você tem essa capacidade, de que você tem esse gabarito e, portanto, as pessoas não devem te questionar porque você é técnico. O relatório de inflação do Banco Central de dezembro de 2020 diz o seguinte: a inflação no ano que vem, cuja meta é 3,75, com intervalo de 2,25 a 5,25, com 8% de chance vai ficar acima do teto de 5,25. E com 20% de chance vai ficar abaixo do piso de 2,25. Né? Ou seja, a chance de ficar abaixo do piso era mais do que o dobro do que ficar acima do teto. E a gente já tinha quase um ano de pandemia. Né? O resultado foi o seguinte: a gente teve uma inflação de 10,5%, que foi o dobro do teto que ele via com uma chance menos da metade do que o piso da inflação. Então, não existe esse gabarito, não existe essa certeza, não existe esse distanciamento necessário, porque a gente não é técnico o suficiente para discutir isso. Então, isso é só para reforçar essa nossa necessidade da gente ter eventos como esse e da gente trazer essas diversas opiniões e não se sentir acanhado quando um discurso como esse, que é um discurso hostil e intimidatório, ele surge, porque ele vai surgir a todo instante, ainda mais quando você começa a ter um monte de variável para cá, para lá, porcento, sobe, desce, real, no real, você pega para... A maior parte das pessoas não se sente apta a participar desse tipo de discussão. E tem que se sentir. Eu acho que tem que se sentir. É claro, não querendo desvalorizar todos os estudos, todos os modelos, enfim, e toda a capacidade técnica que existe, sim, e deve ser utilizada. Eu acho que isso não deve servir como um elemento intimidatório para que as pessoas não participem desse debate, nem do arcabouço fiscal, nem da taxa de juros do país. Acho que o Eduardo congelou. Oi? Ah, acabou? Não, acabei. Acabou? É que aqui ele está congelado. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. E agora eu passo, então, para o Fábio. Obrigado, André, e também as pessoas que enviaram as questões. Rapidamente, passando pela sua questão inicial, André, o tributo ao Receita, né, não é alguma coisa plenamente controlável, tá? E, então, por que é que a gente vai ter regra de resultado, né? Bem, pode-se entender a não necessidade de consolidação fiscal ou pode-se entender a necessidade de consolidação fiscal, tá? O governo percebe a necessidade gradual de consolidação fiscal, então como é que essa consolidação poderia ser feita? Bem, ela pode ser feita olhando o lado do primário, pode ser feita olhando o lado das despesas financeiras, pode ser feita olhando o lado da receita, tá? Despesa financeira é muito pouco controlável, tá? A gente tem capacidade, é claro, se o Banco Central fosse permitido atuar mercado primário e secundário de dívida pública, de controlar a curva de juros. Isso não quer dizer que as pessoas aceitariam o juro marcado, tudo bem? E aí que se pode ter saída para o exterior ou para imóveis, para ativos reais. Então, se a despesa financeira é de difícil controle, né, a gente vai tentar fazer a consolidação fiscal olhando para quê? Para o primário, como sempre? Só para ele? Não. Então, o governo está fazendo uma aposta correta, meritória, tá, de trazer o lado da receita de forma conjuntural e também estrutural, porque a reforma tributária está vindo aí, para a construção da consolidação fiscal. Tá? Sobre a primeira pergunta, né, no NAF há uma tendência de redução do gasto sobre PIB? Não, há uma tendência de manutenção. Tá? E o NAF, ele é muito feliz, e daí que eu chamei a atenção de ele ser absolutamente moderno, porque ele permite a alteração de parâmetros se o governo eleito assim achar necessário, diferente, por exemplo, do teto de gastos que pautava a República. O NAF não faz isso. Tá? Então, eventualmente, tá, se as condições econômicas melhorarem, forem aquém daquilo que se projeta, é claro que os parâmetros poderão ser revistos. Tá? Investimento público, ele
está partindo daquilo que foi acrescido pela PEC da transição. Tá? Então, ele está partindo de um nível que é maior do que é o maior nível da última década. Ele está garantindo que esse investimento aconteça, porque ele vai ser, o investimento tem um piso a partir do que foi colocado e orçado e alocado na PEC da transição, e mais do que isso, né, o NAF também prevê, como a gente conversou, que aquilo que exceder em superávit a banda superior poderá ser a definição de cada governo usado como investimento. O NAF é procíclico, né? Bem, é muito, assim, é muito bom a gente falar sempre de que a regra precisa ser sempre contracíclica. O difícil é desenhar uma regra que seja estritamente e contemporaneamente contracíclica. Isso é um desenho difícil, até porque é difícil estar o tempo todo acompanhando o que vai ser o ciclo, né? E o que o NAF tem, né? Se a gente tiver uma atividade econômica que imponha, por exemplo, um ritmo de demanda privada razoável, a demanda pública vai encontrar o seu limite superior colocado no limite da banda de gasto, né? Agora, quando a demanda privada, e aqui está o ciclo é o ciclo da atividade econômica da atividade privada. Como é que, complementarmente, a demanda pública se coloca aqui, seja para fazer o crowd-in, tá? Seja para evitar que se tenha grandes recessões, né? Então, quando a demanda privada ela se arrefece, né? A demanda pública tem um limite tem um piso abaixo do qual, tá, essa demanda não irá. Então, isso daqui está, de certa forma, segurando o ciclo privado. A dimensão desse gasto, é claro, sempre pode ser discutida, mas para as condições atuais, as condições dos próximos 3 anos, tá, o 0,6 foi o que o governo entendeu suficiente, né? E, por fim, a regra fiscal ela vai exigir uma reconfiguração de vários parâmetros, e assim, não tenhamos dúvida de que o Congresso saberá respeitar o que é os interesses que a população que elegeu esse tal Congresso deseja, né, e expressou nas urnas. Tá? Então, fico por aqui aberto, claro, a mais discussões. André, não sei se eu respondi as suas questões durante a fala, aquelas questões que você me colocou antes. Tá. Então, vamos a essas aqui. Há a possibilidade de reduzir a relação dívida-PIB? Possibilidade sempre há. Probabilidade, então, isso vai depender de muitas coisas que não estão sob o controle do NAF enfim, né? E me parece que o NAF ele tem um horizonte de crescimento aqui dado que é bastante modesto. E, então, isso dependeria muito da queda de juros, né? Então, eu diria que a probabilidade disso acontecer agora é bastante baixa, tá? O que eu não vejo, na verdade, como um problema. Mas se isso é colocado como uma meta, para quem é colocado como uma meta, eu diria que a probabilidade não é muito alta. Em avaliação preliminar, não rodei nada, tá? Bom, eu vou falar uma coisa antes disso que eu não falei em nenhum momento, tá? O NAF, essa nova regra fiscal, ela é uma evolução enorme em relação àquela escuridão em que a gente está, né? Não há a menor dúvida em relação a isso. Vários colegas já falaram aqui, o Fábio também falou. O teto de gastos era uma excrescência, né? Combinou com tudo aquilo que a gente viveu no Brasil nos últimos 6 anos, né? Ele não foi cumprido porque ele se mostrou, por mais que tenha havido uma deterioração das condições políticas e sociais, ainda assim não foi possível levar a cabo toda aquela dureza que implicava o cumprimento do teto de gastos, tá?
Então, enfim, a gente está num outro patamar em relação a tudo aquilo que aconteceu. Tá? Uma coisa muito importante também, vários colegas aqui disseram, desconstitucionalizar essa regra é da maior importância. Descriminalizar essa regra é da maior importância, né? Torná-la, de alguma maneira, simétrica ao que acontece com o regime de política monetária é da maior importância. Tá? Eu, na verdade, tenho dúvidas se nós precisamos de regras, né? Que foi um ponto aqui defendido pelo Fábio, e mais ainda se são essas as regras, né? Isso aqui é objeto de várias discussões. Mas eu acho que, de certa forma, torná-las equivalentes, não criminalizáveis, né? Tirá-las da Constituição é um enorme ganho, um enorme mérito. Né? Permitir ao próximo governo que escolha quais serão os seus parâmetros, né? Definir quais serão, enfim, as suas metas de superávit ou não, é um enorme ganho, Né? Então, a gente parte de um terreno que é um terreno muito superior de discussão. Né? As críticas que nós estamos fazendo aqui, elas se dão todas num grau, né, outro. Né? Inclusive, a gente não poderia nem estar discutindo isso aqui, se os tempos fossem aqueles, né? Só para começar. Tá? Mas, enfim, né, a gente está discutindo porque a ideia é melhorar nesse contexto que nós estamos, né, e debater, enfim, e tentar avançar. Tá? O investimento será adequado, imagino que esteja falando do investimento público. Né? Tudo que eu vi, todas as estimativas que eu vi, todas as contas que eu vi de fontes confiáveis, mostram que esse investimento público é inferior ao investimento que foi realizado nos governos do Lula e Dilma. Né? Então, eu tenho um bom indicador para dizer que ele deixa a desejar. Tá? O Fábio disse aqui que, além dos 75 bi, tudo mais poderia ser usado, mas eu estou com a informação aqui que tinham 25 bi de teto. Mas para esse está definido. Tá, então... então tá. Ótimo, então esclarecimento. 25 para esse governo, tá? Os próximos 3 anos, 25, mais para o próximo governo decide. Tá. Mas esses 25 estarão na LDO ou não? Tá bom. Tá. Na LDO de 24. Para cumprir, bom, essa aqui o Fábio não respondeu, eu não sei, né? Para cumprir os parâmetros do Ministério da Fazenda, se precisa de uma PEC. Isso está no Congresso, Fábio, então acho que não deveremos aqui falar sobre. Acho que era isso, né? Faltou alguma coisa? Então, obrigado. Obrigado, então, Eduardo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Simone, pela apresentação. E, então, encerro.